Olá, irmãos e irmãs, que a paz de Yahweh esteja com todos vocês. Eu sou Alexandre Alves, apresento o canal Solução Cristã. Irmãos, no vídeo de hoje teremos como tema: o reino de Deus não vem por aparência. Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 17, do 20 ao 21. Os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Palavra de Yod-He Vav-He. Bom, irmãos, é bem claro que a palavra direciona para nós que não virá o reino de Deus por aparência, ostensivamente. Ou seja, não é pela aparência, não é pelo fator superficial que trilharemos um caminho para a salvação. Isto é claro. Jesus foi bem claro em dizer, para quem que ele disse? Para os fariseus. Para os fariseus. Pessoas que eles não estavam entendendo e eles não estavam querendo aceitar o Messias, o enviado do Pai, como Salvador. Porém, usando de sua audácia, perguntaram a Cristo, perguntaram ao Messias, quando que viria o reino de Deus, como que viria o reino do Pai. E o próprio Messias afirmou, não viria ostensivamente, ou seja, não viria por aparências. E outro, ele deixou claro também, que nem vá, nem ide, nem buscai, ali ou aqui. Afirmando, irmãos, que diante desta pronúncia de Cristo, do Messias, Yod-He Vav-He, quando ele afirmou que não ides e nem sigais, não buscais nem aqui nem ali, é exatamente o que a gente vive atualmente. Resumindo claramente, de quando Cristo falou para os fariseus e colocando no nosso contexto atual, no nosso momento, é que seriamente buscamos locais, buscamos ambientes, e nós com uma crença de que ali é que é o caminho para a salvação, que é da forma que buscamos que se justificará a salvação. E claro, como diz em Timóteo 4, nós com nossa consciência marcada como se a ferro quente, ou seja, a mente ela se fixou, ela se colocou em um lugar sem nenhuma mais saída, nenhuma mais escolha, sem nenhum outro pensamento de escolha. Ali travou, ali ficou. E claro, e ali continua. Estou me referindo aos nossos preceitos, às nossas determinações deste tal caminho que muitos seguem e acreditando sim que ali é que é o caminho da salvação. Já colocando, irmãos, claramente e na prática,
que a religiosidade, colocando na base da instituição religiosa, claro, ela é provada teologicamente na doutrina reta, na sã doutrina, de que não é o verdadeiro caminho, não é o que deixa para nós firmes para tal momento da salvação. Começamos dentro do estudo bíblico, dizendo sã doutrina da palavra, que em Gênesis não tem colocado para nós uma forma que prove, que justifique que esta nossa conduta, digo da maioria de caminhos a buscar a salvação, que ela esteja correta, que ela esteja provada e unificada. Falando até mesmo do primeiro livro da Bíblia, do começo. Que na verdade o começo ele não nos indica teologicamente o caminho, a busca pela nossa salvação. E sim o princípio, todo o princípio, o porquê que Deus nos criou, em sua lógica, claro. Enfim, até o seu final, falando de cânon, de livro teológico, canônico. Então, irmãos, um detalhe é, se você pegar sua Bíblia, depois que você assistir esse vídeo, refletir sobre o tema, que é em Lucas 17, 20 e 21, como que vem o reino dos céus, como que viria o reino dos céus. Se você pegar lá em Êxodo capítulo 20, ele vai lhe mostrar na íntegra, ele vai lhe mostrar, claro, se você estiver com sua consciência marcada como se fosse a ferro quente, claro que você não vai entender, você não vai ter como entender, porque já tatuou, biblicamente, consciência marcada a ferro quente é como se fosse tatuado em seu corpo, não tem como largar mais. A não ser que arranque todo o pedaço de pele. Aí, claro, para arrancar vai danificar seu corpo. Aí não vai ser legal. Você não vai ficar mais 100%. Vamos dizer assim. Então, irmão, se você pegar em Êxodo 20, aí você vai ter uma orientação, você vai começar a ter uma visão de que o que é colocado aqui, hoje, neste vídeo, sobre caminhos para a salvação, dizendo que os caminhos atuais, os caminhos que inventamos, que criamos, no decorrer do tempo, no decorrer da evolução, eles não estão firmes na sã doutrina, eles não estão condizentes com o desejo do Pai, você vai ver que você vai ter um novo entendimento do porquê eu digo, claro, com conhecimentos bíblicos, na doutrina reta, na sã doutrina. Você pegando o Êxodo 20, de joelhos espirituais dobrados, você vai ter como discernir, você vai ter como ter uma nova visão, um novo aprendizado, daí para frente, até atualmente, de que a forma que buscamos o reino de Deus, dizendo a salvação, em contextos atuais,
não está condizente com a palavra do Pai. Êxodo 20. Você abre a sua palavra, depois fique diante do Pai, com toda humildade, peça o discernimento a Ele, com os joelhos espirituais no chão, dobrados. Aí sim, você vai começar a ter um esclarecimento disto que estamos aqui conversando, refletindo sobre isso, sobre a mensagem de hoje, este vídeo, que é Lucas 17, 20 e 21, que é como que vem a salvação. Como que vem a salvação? Apesar do título ser este, mas o que tem em Êxodo, capítulo 20, já direciona, existe um direcionamento lá que ele, claro, ele é colocado o contrário deste direcionamento atual de caminhos da busca para a salvação. O que tem lá em Êxodo 20? Resumindo, do que tem lá em Êxodo 20, é que só em colocar a forma do altar que Deus pediu para Moisés fazer para ele, para ali marcar a sua presença, digo de Deus aqui na terra, para o homem ver que ali ele estava, que ali ele está, que ali ele se sente presente. O altar, já no pedido que Deus fez a Moisés, já é diferenciado. Já não é o altar, até falando, o altar de hoje, ele se contradiz. Ele se contradiz. E até mesmo se contradiz com instituições religiosas que falam que eles vivem e têm que seguir a lei, porque senão não se obterá salvação. Digo instituições por aí, qual que seja. Eles vivem sendo direcionados pela a lei. Só que, apesar de se direcionarem pela lei, eles já vivem uma contradição. Exatamente de Êxodo 20, do próprio desejo, do próprio pedido de Deus para Moisés, que está na lei, que eu digo que está na lei, Antigo Testamento, já é contraditório para nossas vidas. Ou seja, para instituições religiosas que dizem que se não tiver de acordo com a lei, ninguém se obterá salvação. Dizendo que há contradição. Então, maldito aquele que tira uma vírgula ou coloca da palavra do Pai. Maldito será aquele. E Gálatas 3, Gálatas capítulo 3, diz que maldito aquele que vive debaixo da lei, este não obterá salvação. Isto é teologia, isto é sã doutrina, ou seja, doutrina reta, doutrina intocada, sem desvio. Então, irmãos, eu coloquei aí o livro de Êxodo 20, porque é daí que se inicia um processo de humildade, de entendimento, de respeito ao verdadeiro e real pedido de Deus para nós, para conosco, de buscarmos e como buscarmos a salvação e como que ela viria já colocando Lucas 17, 20, 21, e como que ela viria, que claro não viria ostensivamente, ou seja, não viria por aparências,
por superficialismo. É claro, a palavra diz, que a palavra é clara. Você pode ler de 3 a 5 Bíblias. Vai mudar, pode mudar a palavra, mas o sentido teológico é o mesmo. Tem que ser o mesmo, claro. Pode mudar a tradução, mas o sentido tem que ser o mesmo. De que não viria a salvação pelo superficial, pela aparência, pelo ritual físico religioso, pela roupa, pela face angelical. Então, a própria palavra é clara em dizer. Como desde o início do canal não trabalhamos dentro do achismo, mas dentro da sã doutrina, da teologia reta. Aí sim, aquele que estiver com a consciência marcada como se fosse a ferro quente, este não vai entender, este não vai querer entender. Claro, este vai se contradizer com a palavra do Pai e vai continuar vivendo do jeito que foi doutrinado, do jeito que seu superior, que seu chefe religioso manda, do jeito que seu chefe religioso quer, e ali vai em frente até sua morte, até chegar a hora de ele ter o último fôlego de vida. Não vou dizer nem de ser enterrado, não, porque aí já foi, o fôlego de vida ele já foi para Deus. Aí só vai esperar só a punição, só a hora do julgamento. Então, irmãos, colocando de novo aqui o tema, a palavra diz: não ide para ali, não ide para lá, e nem sigais. Irmãos, trabalhamos aqui com a nossa consciência preparada para o que fazemos, para o que passamos para você. Aqui não existe nenhuma hierarquia física, nenhum grau de mérito para que se possa ser pode ser colocado o verdadeiro ponto teológico do Pai, do Yud He Vav He, que significa eu sou quem sou. Porque, claro, senão eu acredito que eu, como responsável, eu teria problemas. Porque eu ia ter que estar seguindo a hierarquia de homem. Eu ia ter que estar seguindo algum contexto do cânon ou tradução que não ia agradar o Pai. Dizendo que seria o contrário, no caso, do Pai, do desejo dele. Então, irmãos, tudo aqui é trabalhado dentro da doutrina reta. Claro, com conhecimentos, com estudos e principalmente com espiritualidade. Dizendo que, e acreditando que, e tendo a fé de que o que está em Lucas 17, 20 e 21, esta é a real conduta, esta é a real explicação, esta deve ser a real compreensão e aceitação para nós de como que vem a salvação. Sem nenhuma hipocrisia, como esses aí da época. Sem nenhuma hipocrisia. É você crer e com a sua humildade viver. Não é esperar que eu ordene, não é esperar que eu diga que esta roupa está certa, essa forma de andar está errada. Não é isso. Não é isso. O Espírito Santo do Pai, e o Yud He Vav He, ele se manifesta para nós, agindo de tal forma de que você mesmo
não compreende. Claro, são coisas espirituais, coisas vindas do Pai. Então, pela fé, você vai viver. Pela fé, você vive. Independente de hierarquia religiosa, ou hábitos, ou rituais. É a fé, a fé. Dizendo de novo, nós somos gentios. Nós, desta parte do globo terrestre, somos gentios. Falando no contexto teológico. Nós não somos derivados da tribo de Judá, não. Nós não somos povo de Israel, não. Como até mesmo colocamos títulos representativos nas nossas instituições religiosas de que nós somos o povo escolhido, o povo de Israel, o povo da casa de Deus. Na verdade, teologicamente, nós não éramos nem para receber a salvação. Isto é bíblico. Mas claro, quando Cristo veio e quando Cristo se tornou no madeiro maldito, não que ele se tornou maldito, aí que tem que ter uma consciência não marcada a ferro quente para entender, porque muitos entendem que Jesus se tornou maldito. Não, ele não é que ele se tornou maldito, que ele foi um homem maldito. Da união hipostática dele, a parte homem que nem nós. Ele não é que ele se tornou maldito. Ele se deixou para cumprir a lei da época, ele se deixou com todo o seu amor a chegar ao ponto de tal sofrimento carnal, claro, físico, a união hipostática de Cristo, que quer dizer 100% homem e 100% Deus, a parte homem, ele passou por sofrimentos, passou por punições, claro, sem merecer, e chegou ao madeiro. Ele passou por coisas que nós, do começo do nosso nascimento até a nossa morte, temos que passar, por causa de que? Da nossa desobediência, do nosso pecado. Mas não é que Cristo, ele foi maldito, não. Não existe isso, ele não foi, claro que não foi. Agora, o que ele passou, ele como ser hipostático, a parte humana, física dele, ele passou por sofrimentos, por dores, como se ele fosse herdeiros da maldição como nós, como se ele fosse herdeiro da maldição como nós somos, como nós viemos daí, da desobediência. Claro que Cristo não, claro, Cristo foi o verbo que veio à terra para conviver no meio de nós, o verbo, eu sou quem sou, Deus, Yud He Vav He. Porque muita gente entende que Jesus se tornou, quando a Bíblia diz Jesus se tornou maldito, para que o véu se rasgasse de cima a baixo. Não, Cristo não foi maldito, não, ele não foi. Ele passou pelo processo, de novo falando da parte da união hipostática dele, de homem carnal, por sofrimentos como nós devemos passar, claro, e que passamos na fé e com os joelhos dobrados, na humildade, para aguentarmos até que o nosso corpo se separe de nosso fôlego de vida, e aí vamos esperar a hora do julgamento. Então, na verdade, Cristo, ele passou por todo esse processo e foi até o madeiro, que dizemos, a cruz. Ele passou tudo isso para mostrar para nós que ele veio com a missão de nos salvar. Ele, Cristo, não foi religião, ritual religioso, não. Isso devemos colocar dentro de nossas mentes, dentro do nosso ser, digo espírito. Por isso que Deus enviou o Filho, o Messias, o Yud He Vav Shua, que significa eu sou o enviado do Pai. É por isso. Então, Cristo, ele resume o que a lei disse. Claro que não é que ele veio abolir a lei, como a Bíblia fala. Ele veio para cumprir.
De novo, afirmo e digo, muitos confundem quando a Bíblia diz que Cristo veio para cumprir, não quer dizer que ele veio para ser submisso e viver da lei, não. Não existe isso. Não é assim que um cristão deve se orientar. Que ele veio para ser submisso à lei, não. Não. Ele veio para cumprir, já está dizendo cumprir. Cumprir o quê? Ele passar por um processo que nós devemos passar até o final e diante de todo o ministério dele e ensinamentos, nós termos como se espelhar nele, claro, através da fé, e realmente buscarmos a salvação por ele. É por isso que existe, não, todos, pode ser qual que seja a denominação ou instituição religiosa, todos já conhecem isso quando fala: não há nenhum mediador entre Deus e o homem além de Cristo. Cristo quem? Jesus. Cristo, Emmanuel, Jesus. Não há. Então, se ele é o único mediador, como que eu vou buscar minha salvação? Por diante da ostensividade, ou diante da aparência, ou diante do ato religioso, ou diante de sacrifícios físicos. Não tem como. É contraditório. É contraditório. Não existe buscar salvação por sacrifícios, porque isso aí é da lei. E a lei foi dada para os judeus. Que, claro, eu não sou judeu, não tenho nada a ver. Até mesmo eu sou um representante da palavra do Pai, mas não sou nenhum descendente da tribo de Levi, não. Então, pessoal, este vídeo está chegando pelo final e reflita, além de você buscar sua palavra, sua Bíblia e ler, como também já começar lá em Êxodo 20, para você crescer dentro da palavra, da verdadeira palavra de Deus, do Pai, e você se colocar realmente dentro da firmeza, da segurança de busca do caminho da salvação, tá? Então, irmãos, fico por aqui agradecendo ao grande Pai Celestial e uma grande bênção. Fique na paz do Yud-Heh Vav-Heh e até o próximo vídeo.